Mesmo sentados, mas com reverência, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu amo essa passagem. Eu já usei esse texto como base para outras ministrações e toda vez que eu leio, o Espírito Santo acrescenta algo novo ao meu coração, ao meu espírito. Lucas capítulo 24, versículo 13, quem já achou, diga amém. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, mais ou menos 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta e poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, incrédulos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, impunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Só até aí. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Olha para o seu irmão e diga assim: vamos voltar para Jerusalém. Olha para o teu irmão e diga assim: vamos voltar para o lugar que jamais deveríamos ter saído. Você crê que Deus vai te levar de volta para um lugar que você não deveria ter saído? Diga amém. Eu queria te pedir para fechar os olhos agora. Quero que você abaixe sua cabeça.
E eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você apresente diante de Deus seu coração nessa hora. Coloque diante do Senhor suas expectativas, seus anseios. Eu quero te dar alguns minutos para orar. Às vezes, na correria do nosso dia, a gente não ora. A gente ora até aqui na igreja, quando alguém puxa a oração. Mas a gente mesmo formular pensamentos, a gente mesmo rasgar o coração, apresentar anseios para o Senhor. Às vezes passa um dia, passam-se dias e a gente não faz isso. Mas eu quero te dar essa oportunidade antes da gente entrar propriamente na palavra, antes da gente começar a ministrar. Por favor, feche teus olhos. Ninguém de olho aberto, não se deixe distrair agora. Ore ao Senhor, querido. Ore ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, xecalabachore, anda labacalabachore. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, diga, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor. Levanta a sua mão, diga, nós arrumamos a casa, Senhor. Nós arrumamos a casa, arrumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Diga pra Ele, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, defumamos ela toda, preparamos a mesa.
ficar de pé, fique de pé, levante suas mãos. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Levanta a sua mão, diga: ele entrou em casa. Ele nos observa. Diga: sabe que o mais uma vez, ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o mais uma vez, ele entrou. Ele entrou em casa. Ele está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o espírito. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, Mais uma vez, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos. Diga pro Senhor: tome o lugar de honra, Senhor. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar. Arrumamos. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Deixa ele entrar, querido. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Só igreja, nós arrumamos a casa, preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa. Oh, Jesus. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Chega lá, balabachore, anda lá, balabachore, anda lá. Fique à vontade nesse lugar, Senhor. Chega de pensarmos, chega de determinarmos, chega de nos movermos de maneira independente. Tome lugar de honra, Senhor. Tome o primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, andar por aí sem perceber a Tua presença. Nós não queremos andar por aí, Senhor, independente do Teu mover, Senhor. Diga para o Senhor: tome lugar de honra. Tome lugar de honra. Tome lugar de honra, Senhor. Oh, presença. Cheira lavanda, lava chourinha da lava. Oh, fica à vontade.
vontade, Senhor, fique à vontade nesse lugar. Oh, fique à vontade, fique à vontade. Chega lavanda, lava, lava, show, lavanda, lava. Quantos querem deixar Deus ser Deus nessa noite, digam amém. Levanta a sua mão, repita comigo: Senhor, na minha vida, só o Senhor tem o primeiro lugar. Diga: na minha vida, o Senhor é a prioridade. Diga: tome o lugar de honra, seja o meu rei, seja o meu rei. Você pode aplaudir ao Senhor, Ele está entronizado em meio aos nossos louvores. Oh, meu Pai, aleluia. Pode se assentar, querido. O texto que a gente leu aqui nos mostra 2 discípulos se afastando de Jerusalém, se afastando do lugar que eles não deveriam ter se afastado. O texto nos mostra 2 discípulos saindo do lugar aonde Deus tinha dado a ordem para eles permanecerem. A ordem de Jesus para os discípulos foi: ficar aí em Jerusalém. Mesmo antes da morte, existia já uma ordenança de Cristo para que eles esperassem, para que eles não queimassem etapa, para que eles entendessem um processo de passividade que todo crente passa. Tem gente que acha que é só vitória, virou até um jargão, né? A gente se cumprimenta dizendo: é só vitória. Não, tem luta também, irmão, tem luta. Nós cremos num Jesus que mostrou para nós que a vitória, que mudou a nossa história e que nos redimiu do pecado, veio a partir da morte, veio a partir da prisão, veio a partir do sofrimento. Não vai ser sempre tempo de tranquilidade. Jesus foi falando isso ao longo do seu ministério e nos seus últimos momentos na terra. Isso ficou muito claro, desde o Getsêmani, quando Judas apareceu com os soldados romanos para prender Jesus, e que Pedro corta a orelha de um dos soldados, e Jesus coloca a orelha desse soldado de volta no lugar. Desde aquele momento Jesus está dizendo: olha, calma, vocês estão tentando resolver, fazer justiça com as próprias mãos, calma, as coisas não serão resolvidas assim, tudo tem um tempo. Aliás, olha para o teu irmão, diga isso para ele: tudo tem um tempo. Mas o texto nos mostra que Jesus morre. E irmãos, isso para mim é tão surreal, porque a gente leu aqui que eles falam acerca da morte, mas eles já falam aqui acerca da ressurreição de Cristo. Eles dizem: as mulheres foram no sepulcro e viram e ouviram os anjos, mas a gente não viu o corpo. E é fato que depois elas foram até os discípulos, e os discípulos foram lá e constataram realmente aquilo que elas tinham falado. Mas, porque quando a gente quer ser incrédulo, quando a gente quer ser duro de coração, quando a gente fica refém de sinais, meu Deus do céu, pode cair um trovão do nosso lado que a gente continua cético, que a gente continua frio. Alguns motivos me parecem claros, para que eles saíssem do lugar que eles não deveriam sair, para que eles pensassem em Emaús. Irmãos, nós estamos falando de uma cidade pequena, uma cidade insignificante. Eles estavam em Jerusalém, eles estavam na capital, eles estavam no lugar onde tudo acontecia. Não tinha nada atraente, não existia atrativo nenhum em Emaús, mas quando a gente está, com os olhos fechados, quando a gente está com os ouvidos cerrados, a gente acaba se encantando por coisas que não agregam valor nenhum na nossa vida. Às vezes, né, pastor, a gente aconselhando casais, aí a gente precisa tratar de traições, aí a gente conversa, de repente, com o marido que traiu a esposa, e aí quando você vai saber o que levou ele a trair, é assustador, porque,
Não teve uma armadilha, não teve um encanto, não teve um galanteio, não se trata de uma mulher linda ou milionária. Isso é um negócio, me desculpe o peso da expressão, mas ridículo. E a gente fica, meu Deus, como você chegou num nível de esfriamento a ponto de desvalorizar o teu casamento desse jeito? Como você deixou as coisas se cauterizarem dentro de você, a ponto de uma situação como essa colocar em risco toda uma estrutura familiar que um dia foi estabelecida pelo Senhor no altar? Sabe, a primeira coisa que eu quero destacar, e que me parece claro no afastamento desses discípulos do lugar que eles não deveriam ter saído, é a conversa fiada. Sabe, são conversas que não agregam, são conversas que não nos levam a lugar nenhum. A gente precisa aprender a ser mais seletivo com os nossos amigos, que na verdade não são tão amigos assim, com o que falamos, com o que ouvimos. Existem conversas que a gente já percebe no início, que das duas uma, ou não nos leva a lugar nenhum, ou nos levam a um lugar horrível, mas num lugar de bênção não nos leva. O texto, dentre tudo que a gente leu aqui, a Bíblia nos mostra, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, como eu destaquei aqui, mais ou menos 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aí de repente alguém vai dizer assim, pastor, mas como é que alguém viaja calado? Mas eu entendo, sabe, que de alguma maneira a Bíblia destaca essa conversa entre eles, para deixar claro que um estava fazendo o outro, um estava convencendo o outro, um estava motivando o outro. E tem um ditado que diz, que muito ajuda quem não atrapalha. Agora, por exemplo, nós estamos diante de um desafio que todo ano nós temos, tirando esses 2 últimos anos por conta da pandemia. Na verdade, 2 últimos anos não, tirando o ano passado, 2021, porque 2020 a gente realizou o retiro. Estamos diante de um desafio que é fazer o retiro. E sabe, queridos, é impressionante o filtro que Deus coloca na nossa mente. Tem pessoas que a gente olha e a gente já vira, porque a gente já sabe que se parar para ouvir, vai ser um balde de água fria, em todos os aspectos. Se você parar para ouvir, vai vir te desmotivando, vai vir te colocando dúvida, vai vir balançando a fé, a coragem do teu coração. Eu, como pastor, eu preciso discernir isso, porque quanto mais perto da bênção, maior vai ser a resistência. Quanto mais perto da bênção, maior vai ser o levante de Satanás contra a tua vida. Quem que está entendendo isso, diga amém. Me ajude a ministrar, olha para o teu irmão e diga, vigia. Uma canção antiga que diz, cuidado o ouvido, o que ouve. Você precisa vigiar. Eu sei que a gente tem que cuidar muito com o que falamos, mas precisamos entender que o que ouvimos está ligado com o que absorvemos. Ouvir e não absorver é uma arte muito delicada e é para poucos. Então, na dúvida, prefiro nem ouvir, não quero nem saber. Quando alguém chegar para você e falar assim, vou te contar uma coisa, mas você não conta para ninguém, você já repreende, já poder no sangue de Jesus. Para mim isso aí é quase que uma intro da fofoca, é a introdução, é o princípio de uma fofoca. Não, se ninguém precisa saber, eu também não quero saber, não me conte, não me conte. Porque às vezes você nem repassa a história. Mas imagine, o Yálise tem um segredo do João Vitor, vem e conta para mim, e ele diz assim, vou te contar, mas você não fala para ninguém. E aí eu não falo. Ok, mas ele vai e conta para o Fábio, e o Fábio espalha. Aí, o João Vitor vai ficar chateado, porque um segredo dele foi espalhado. E aí alguém vai perguntar assim, quem é que espalhou? Pode ser o Fábio, que de fato espalhou, pode ser o Yálise, que começou, mas pode ser eu, que simplesmente ouvi. Você é colocado dentro de uma fofoca sem precisar falar nada.
Você é posto no meio de uma confusão sem precisar repassar a fofoca para ninguém. Porque na hora de fazer a busca pelo culpado, alguém vai dizer assim: não, mas fulano também sabe que eu falei para ele. Não, mas eu não contei, não interessa, mas você também está sabendo. Então não quer entrar em fofoca? Não ouça, fuja dela. Porque muitas das vezes, o que ouvimos nos leva a viver aquilo que Deus não tem para a nossa vida. Imaginem eles conversando, dizendo: poxa, a gente, porque eles falam isso aqui, eles relatam isso aqui. Poxa, a gente esperava que ele fosse quem estabeleceria, que ele fosse aquele que esperávamos há tanto tempo, e que estabeleceria o reino, que faria a justiça. Porque, irmãos, quando Jesus aparece como o Messias, a esperança de todo mundo vai lá para o alto, não pensando em salvação, em remissão de pecados, em vida eterna, mas pensando numa revolução política. A ideia do povo de Israel era o Messias se levantando para desfazer a opressão de Roma sobre eles. A grande prova disso tudo é que quando é oferecido para o povo Jesus ou Barrabás, todo mundo conhece essa história, todo mundo conhece essa passagem, é apresentado para o povo: nós temos aqui um criminoso que está preso, mas porque é época das festas, a gente pode liberar um deles, então nós vamos deixar vocês escolherem. E eu penso, sabe, que a ideia era apresentar um criminoso que se tinha a certeza absoluta que o povo não escolheria para ser solto. Pensa no pior bandido, nós vamos apresentar ele, e vamos apresentar do lado dele Jesus. Não é possível que eles vão escolher o bandido, não é possível. E aí eles escolhendo Jesus, nós lavamos nossas mãos, e não precisamos então crucificar a Jesus, que é algo que os religiosos estão nos pressionando a fazer. Então vocês querem quem? Jesus ou Barrabás? Soltem Barrabás. Sabe por que eles pediram Barrabás? Porque Barrabás era alguém que fazia greve, era alguém que fazia motim, era alguém que fazia passeata, era um revolucionário, era alguém que estava acostumado a lutar para praticar a justiça com as próprias mãos. Jesus não, Jesus dizia: o meu reino não é para agora. Jesus diz: esperem, porque no tempo certo vai acontecer. E aí eles pensam assim: não, ficar esperando? Não, vamos nesse aí, que pelo menos esse aí tem sangue nos olhos. Irmão, se fosse hoje, a goleada ia ser maior. Se oferecessem para nós Jesus ou Barrabás nos dias de hoje, a goleada ia ser maior. Porque nós somos uma geração absurdamente imediatista. Nós queremos tudo agora. O fato é que eles conversam entre eles falando exatamente isso. A gente estava esperando que ele que fosse fazer a revolução. Conversa fiada. Comece a buscar em Deus discernimento. Quando a pessoa começar a ouvir, quando a pessoa começar a falar, você sentiu, você ouvindo, percebeu que tem uma coisa errada, já trava. Com educação, mas já trava. Ele diz: não. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, vamos. Mas não quero saber, não. Mas eu vou falar que a situação é pior, né? A gente não é daqueles que não tem cuidado no que ouve. A gente é daqueles que busca ouvir o que não presta. A gente é daqueles que manda mensagem para dizer: e aí, o que aconteceu? E aí, qual é a novidade? A gente liga para provocar a fofoca. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, a gente está falando de uma bênção coletiva, não é nada específico, tá? Mas vira para o teu irmão e diga assim: Deus vai te libertar da fofoca. Não, se não é com ele, está tranquilo. Na dúvida, você já liberou uma palavra de Deus. Conversa fiada. Gente que fala muita besteira. Eu estava pensando, sabe, que
Por exemplo, João Vitor hoje testemunhou que está completando 20 anos que aceitou a Jesus. Você consegue lembrar como você chegou na igreja? O processo. Você veio na igreja porque alguém te convidou? Seus tios te trouxeram. Então você tem pelo menos no teu processo de salvação 2 pessoas. Pastor Sebastião e diaconisa Marli. Além disso, Eliana e Chiquinho, Francisco. Ok, aí você veio para a igreja, mas aí você não entrou na igreja e já aceitou a Jesus. Aí teve mais alguém que participou desse processo que você lembre? Algum amigo que, no sítio, por exemplo, alguém que pregou no sítio, no dia? André Cavalcante estava do seu lado e tal, e orou. Era um culto dentro do alojamento. Então aí a gente já coloca aí, então, 5 pessoas, né? Aí você tem uma corrente do bem. Você tem 5 pessoas que de alguma maneira trabalharam, mesmo de maneira inconsciente, para que você alcançasse a Cristo. Em alguns casos, essa corrente do bem é muito maior, né? A pessoa vai lembrando, não, porque fulano, ciclano, foi ele que me convidou, ele que me trouxe, aí teve o irmão que me cumprimentou, teve o pastor que pregou, teve um momento que eu fui na frente, outro que me abraçou, e aí teve o outro que me convidou para voltar, que não sei o que. A corrente é muito maior. Mas vamos usar o exemplo do João, que está fazendo hoje 20 anos de convertido. 5 pessoas, pelo menos, envolvidas para trazê-lo para Cristo. E para mandar embora? Para mandar embora, 1 é suficiente. É impressionante. Às vezes você vai conversar com fulano e pergunta, rapaz, está sumido, o que houve? Pastor, também. Aí você vai insistindo, ele não, porque o irmão tal, porque a irmã tal. Infelizmente, o efeito de uma palavra maldosa é maior do que de uma palavra bondosa. É um estrago grande. E é por isso que eu, como pastor, estou dizendo para você: tome cuidado para não ser levado por conversas fiadas. Gente que senta do teu lado para falar mal da liderança. Gente que senta do teu lado para falar mal do culto. Gente que senta do teu lado para falar mal de qualquer uma outra situação. É hora da gente começar a ser um pouquinho mais duro e dizer assim: irmão, presta atenção, essa é a sua visão, esse é o seu pensamento. Com todo respeito, guarde ela para você. Eu tenho a minha visão. Se não é para agregar, eu não quero. Porque às vezes a pessoa teve uma experiência que está mal resolvida e ela não se preocupa em resolver, mas ela quer fazer com que outras vivam a mesma dor que ela está vivendo, porque ela não está querendo resolver uma situação, e ela está levando pessoas a pensar em coisas que elas ainda não pensaram, que elas ainda não viveram, pessoas que talvez não tenham estrutura para ouvir. A gente precisa deixar de ser menino. A Bíblia diz, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora não. Agora que eu achei estatura de alguém maduro, eu preciso agir como alguém maduro. Eu sei que essa não é uma palavra de avivamento que talvez você esperava ouvir num dia de ceia, mas desde hoje pela manhã, o Espírito Santo está, ó. E é impressionante como Deus muda tudo. Hoje pela manhã, e eu achava que era para pregar hoje pela manhã, mas acabou não sendo. Mas eu vim preparado com uma palavra de avivamento. Eu estava queimando. Só que foi como se Deus dissesse assim: não, mas hoje não é dia disso. Hoje é dia de consciência. E aí hoje pela manhã eu não preguei, quem veio aqui sabe. Mas no momento em que a gente foi cear, eu falei sobre a importância e aquilo que está escrito em 1 Coríntios 11, da gente esperar um pelo outro. Porque família é isso. Família não é sair correndo e comer, não. Família é sentarmos à mesa juntos e compartilharmos do mesmo pedaço de pão, da mesma quantidade de suco, e de comermos no mesmo tempo, de bebermos no mesmo tempo. Paulo fala sobre isso, depois em casa você pode ler. No mesmo capítulo que ele ensina o povo a cear, ele fala: vocês não têm casa não?
Vai comer na casa de vocês. Agora vem para a igreja para ficar humilhando quem não tem condição? Vem para a igreja para ficar se sobrepondo a pessoas humildes? Está tudo escrito, eu falei hoje pela manhã isso. E agora à noite, o Espírito Santo ministra uma palavra na mesma direção, uma palavra de consciência. É tempo da gente ser família. Você fica jorrando água amarga sobre a vida de alguém que não está preparado para filtrar essa água. E sabe, querido, desculpa o peso do que eu vou falar, mas vai chegar um momento que você vai ter que dar conta disso. Vai chegar um momento em que você vai ser perguntado: cadê aquele irmão que saiu da igreja por causa da tua água amarga? Porque você despejou sobre ele os teus pensamentos, tuas convicções, tua intransigência, tua incompreensão. Não é que a liderança é perfeita, não. A liderança falha. Só que quando você falha, sabe o que eu faço? Eu mando te chamar. Quando você falha, eu vou ao teu encontro e converso com você. Mas na maioria das vezes, quando eu falho, você não vem ao meu encontro para falar comigo. E eu não estou falando do pastor Samuel, eu estou falando de liderança como um todo. Quando o líder falha, é mais fácil se reunir com 2, 3 e falar mal do líder. Só que, se isso não faz você se desviar, pode ser que faça alguém se desviar. Ó, a coisa vai crescendo, 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 crescendo. O texto bíblico não nos mostra quem é que falou com quem, mas cita o nome de um deles, Cleopas. E aí nos dá a entender que o Cleopas, porque foi o único citado no texto, era o cabeça daquela situação. Olha para o teu irmão e diga assim: tome cuidado com o Cleopas. O Cleopas, ele vai estar lá no retiro para dizer que a comida está fria. Vai. Já estou até te avisando, tome cuidado com o Cleopas. Eu acabei expondo o Fábio aqui, colocando ele como a ponta da corrente, né? Coloquei ele como o linguarudo da história, né? Mas agora chegou o momento da exaltação. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos viajando e a gente estava numa batida enorme, correndo de um lado para o outro, sabe, Timóteo? Cansado de estrada já. Ministrando numa igreja aqui, ministrando numa igreja ali, numa outra aqui, e é impressionante, só igreja longe, irmão. Ninguém me chamava para cantar aqui no Riachuelo, ninguém chamava a gente para pregar ali no Meia, era só lugar longe, longe, longe. A gente pegava avião, descia do avião, tinha mais 3 horas, 4 horas, 5 horas de estrada. E era uma semana, tinha sido uma semana muito cheia. E aí de repente, eu vi na van vários Cleopas, os caras reclamando: meu Deus do céu, esse lugar que não chega, parece até aquele burro do Shurek, que ficava o tempo todo: a gente já chegou, e a gente já chegou, e a gente já chegou, e reclamava disso, e reclamava daquilo, que não sei o quê, papapá. E aí teve uma hora, e o Fábio, assim, o Fábio, está ali a Juliana, que é a esposa dele. Eu me lembro que quando a gente começou, quando o Fábio chegou para a igreja, ele entrou para a igreja junto com o Rodrigo, o primo dele. E aí o Fábio toca bateria, o Rodrigo toca baixo, os dois entraram para o ministério e tal. E a gente veio, fez um ensaio aqui. Cara, eu lembro até hoje daquele ensaio, tu não ouvindo direito o clique e tocando tudo invertido. Eu falei: meu Deus, quem é esse baterista que arrumaram para mim? Mas é porque estava baixo ali o metrônomo. Depois acertou, a gente fez um ensaio bacana, que não sei o que, pá, fomos para a estrada. Aí entramos na van e tal, e conversando e tal, com todo mundo falando, e o Fábio quieto. Quieto. E o Rodrigo de vez em quando falava alguma coisa com a gente, mas nunca com o Fábio. Aí teve uma hora que a Denise falou assim: posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês não falam nem entre vocês, que são primos, de tão quieto que o Fábio é. Até hoje ele é muito quieto, mas era mais ainda, muito quieto. E aí um monte de Cleopas falando e reclamando, que não sei o que, e o Fábio quieto e tal. De repente, do nada, na pausa, sabe? Aquele momento que a gente diz, só a igreja. Quando ficou silêncio na van, que todo mundo parou, o Fábio levantou a voz e falou assim: vamos viver. Aí,
né? Aí ele foi ainda, pô, vocês reclamam pra caramba, vamos viver. Falei, não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas também te digo que tu és. Desceu direto. Mas foi um negócio tão assim, que ali naquele momento, o Espírito Santo começou a me dar uma canção, da palavra que o Fábio me deu. Já falei isso para você, né? Quando o inimigo vier, não desista. Chegar de reclama, marcha e conquista. Vida em abundância o Senhor nos deu. Pare de chorar, vamos viver. Minha inspiração. Olha para o teu irmão, diga para ele, vamos viver, irmão. Mas reclama de tudo, reclama que está calor, reclama que está chovendo, reclama que está a pé, reclama que está de carro, reclama que tem comida, reclama que não tem comida, reclama de tudo, gente. E aí não se contenta só em ser o cri-cri, mas quer fazer os outros serem cri-cri também. Sabe, fica incentivando os outros, inflamando os outros também. Poder no sangue de Jesus. Quando abre os olhos, percebe que está a 12 quilômetros de distância do lugar que jamais deveria ter saído. Quando percebe, está totalmente fora do alvo, está totalmente fora do destino, está totalmente fora do lugar que Deus tinha estabelecido para a sua vida. Então a primeira coisa, clara para mim aqui, é conversa fiada. Gente que para ouvir quem não é para ser ouvido. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Está aí, uma ótima resposta. Olha para o teu irmão e diga para ele, vá ler a Bíblia. O cara começar a reclamar, tu diz para ele, vai ler a Bíblia. Segunda coisa, cegueira espiritual. Que a tua oração nessa noite seja, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos espirituais, eu quero ver aquilo que a grande maioria não vê. O texto diz, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos porém estavam como que impedidos de reconhecer. Jesus estava do lado deles, e eles estavam reclamando da morte de Jesus para Jesus. Jesus estava do lado deles, e eles não conseguiam enxergar. Presença do Senhor ali, e eles dizendo que Jesus tinha morrido, eles dizendo que Jesus, que era quem eles esperavam que estabeleceria o reino, já não se fazia mais presente. Sabe como a minha avó chamaria isso? Está reclamando de barriga cheia. Tem gente assim, que está vivendo perto da bênção e está reclamando, dizendo que não tem bênção. De vez em quando, fazer o exercício da comparação não faz mal a ninguém. Começar a olhar à sua volta, né? É aquela psicologia de pai, de mãe. Chega a comida e diz, eu não gosto dessa comida. Não gosta dessa comida? Dá uma olhada à sua volta, para você agradecer a Deus que tem essa comida na mesa, para agradecer que tem comida na mesa. Dá uma olhada. Mas tem gente que não consegue, cego espiritualmente, não consegue ver a mão de Deus, não consegue ver a provisão de Deus, não consegue ver os livramentos do Senhor, o tempo inteiro. Eu estava esses dias assistindo um vídeo do David Keelan, e ele estava compartilhando de uma experiência que ele viveu. Ele estava de carro, e aí ele saiu de uma vaga, ligou a seta e tal, mas veio um cara correndo, que não sei o que, deu uma cortada nele. Eu acho que foi mais ou menos isso, mas foi uma situação de trânsito.
Parece que ele foi fechado no trânsito e tal. E ele ficou muito chateado, ele tomou um susto, ele teve que dar uma freada para não bater o carro. E o cara foi embora, nem parou para ver. Ele foi, acelerou e foi atrás do cara. Quando o cara parou num sinal, ele parou do lado. Aí ficou um carro do lado do outro, ele foi, abaixou o vidro, o cara também abaixou o vidro. Pronto, a discussão vai começar. Mas nisso que o cara de lá abaixou o vidro, ele ouviu o som do carro do cara. E o cara estava ouvindo exatamente a música dele. O que tinha fechado ele, o que ele estava pensando em xingar, bater, sei lá o que, estava ouvindo. Então ele tomou um susto porque ele ouviu a música que o camarada estava ouvindo. E o camarada, quando abriu o vidro e viu quem ele tinha fechado, e ele percebeu que ele tinha acabado de fechar o cantor que ele estava ouvindo, ficou os dois com a cara de tacho, um olhando para o outro, e aí eles só conseguiram dizer assim: a paz do Senhor. Sabe, queridos, todos nós temos acertos, mas todos nós temos falhas. É uma questão de perspectiva, é uma questão de ponto de vista. E o ponto de vista, sabe, cada um tem o seu. Ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Daqui eu vejo uma coisa, daí você vê outra. E aí? E aí que nós vamos sentar, nós vamos conversar e nós vamos nos entender. Mas quando existe cegueira espiritual, não tem ponto de vista. Quando tem cegueira espiritual, tem intransigência. Quando tem cegueira espiritual, somos cheios de razão. É o que a gente pensa, é o que a gente acha. De vez em quando a Denise, brincando, ela olha para mim e diz assim: você acha que sabe de muita coisa, mas tu não sabe de nada. Às vezes, sabe, eu falo uma coisa e quebra a cara, sabe? Aquela hora que vira o gigante, né? Aí ela olha: você acha que sabe. Sabe aquela história da mulher que diz assim: não faz, aí tu faz, aí ela: te avisei. Porque às vezes o homem é meio cego. A mulher fala, está na nossa cara, mas a gente não consegue enxergar. Está ali nítido, pá, mas a gente não enxerga. E aí depois que a gente vê a besteira que a gente fez, a gente fica torcendo para ela não ter enxergado. Mas vou te falar um negócio: esquece, ela enxergou, ela viu. Então, meu conselho: tu já chega em casa confessando, tu já chega: você desculpa, você me perdoa, eu fiz errado mesmo. Porque se você tentar esconder e tal, ela vai chegar, ela vai crescer e você acha que sabe de muita coisa, tu não sabe de nada. Que Deus abra os nossos olhos. A questão da visão espiritual, ela é tão importante que Eliseu só recebe porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias porque desenvolve visão espiritual. A Bíblia diz que Eliseu pede a porção dobrada, e isso é fé. Que ousadia! Eu quero porção dobrada do Espírito Santo que está sobre a tua vida. E aí Elias olha para Eliseu e diz: se você conseguir me ver sendo arrebatado, você vai receber. Se ele não visse, ele não receberia. Visão espiritual. Porque a visão material, né, ela é compartilhada assim, automaticamente, né? É só você caminhar junto, e aí você vai entendendo, né? Eu estava conversando com o pastor Rafael esses dias, aí eu estou falando do retiro, porque é uma coisa que está muito próximo da gente. A pastor Rafael, ele tem um contato num supermercado com o gerente. Quando a gente fez o evento aqui dos casais, a gente conseguiu um desconto de 15%, 10% no total da compra. É um desconto considerável. E aí, pensando na quantidade de carne, de frango que a gente precisa comprar para o sítio, é um desconto considerável. E aí o pastor Rafael me ligou e disse para mim: pastor, só para lembrar o senhor, vou comprar as carnes lá do sítio, que a gente tem aquela situação do supermercado com desconto e tal. Eu falei: não, tudo bem, Rafael, a gente pode ver isso. Essa semana eu vou lá no sítio e eu vou negociar lá com eles e vou pegar um valor em cima dos quilos de carne que eu vou precisar. Eu te passo essa quantidade e você dá uma olhada lá para a gente poder pesar. E aí eu expliquei para ele uma coisa que eu acredito que ele não sabia. Eu disse: agora, o detalhe é que nós não temos
freezer para estocar a quantidade de carne que a gente precisa para os 4 dias. E porque a gente não tem essa capacidade de armazenamento, a gente precisa conversar com o supermercado e marcar uma agenda com eles para a gente ir comprando e retirando. Então eu chego no sábado de manhã e compro uma determinada quantidade de carne para o almoço do próprio sábado. Aí no sábado à tarde eu volto no supermercado para comprar uma outra quantidade de carne já para o almoço de domingo. E aí eu já tenho que comprar também para o dia de segunda. Aí na segunda de manhã, ou então na segunda de manhã eu tenho que comprar para o almoço de segunda. A gente tem toda uma agenda. Aí eu passei para ele, aí pastor, tudo bem, o senhor vê lá e tal, porque também se tiver que a gente pegar e vir buscar aqui, a gente vem. Agora, entre eu ter que descer para comprar 50, 100 quilos de carne diariamente, para levar para lá, e ir num supermercado fica a 5 minutos do sítio, às vezes é melhor lá. Ou seja, eu passei para o pastor Rafael uma visão natural, uma questão administrativa. Então a visão natural, você é só andando com... Tudo bem que tem umas topeiras que mesmo andando com alguém não consegue enxergar, e não consegue aprender nada. Mas, me desculpe topeira, saiu, foi mais forte que eu. Mas naturalmente você vai caminhando com uma pessoa, né, Gabriel? Seu pai começou um negócio, você está tocando com o seu irmão um negócio, naturalmente você vai pegando. É a visão natural. Agora a visão espiritual, joelho dobrado e clamor, porque visão espiritual não se fabrica. Você tem que orar e você tem que pedir ao Senhor: Deus, me mostra. Abre os meus olhos, Senhor. E para que Deus atenda a esse clamor, a gente não pode ficar de meninice. Para que Deus atenda esse clamor, nós temos que ter raiz. Para que Deus atenda esse clamor, nós temos que ser intensos. Jeremias capítulo 29 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então há uma promessa: você vai buscar e vai achar. Tá bom para você? Quantos gostariam de buscar ao Senhor e encontrá-lo? Amém? Agora, qual é o condicionamento para você buscar e encontrar? Quando você buscar de todo o coração. A primeira coisa que a gente prega, que a gente fala é isso: para buscar ao Senhor e encontrá-lo, nós temos que buscá-lo de todo o coração. Mas tem uma outra revelação nesse texto que está embutida e que às vezes passa batido. Para você encontrar ao Senhor, você tem que buscar ao Senhor e não o favor dele. Você tem que buscar ao Senhor e não aquilo que ele faz. Você percebe a diferença? Tem muita gente que não está encontrando ao Senhor porque não está buscando ao Senhor, mas está buscando aquilo que ele pode produzir. Pastor, mas é errado buscar os milagres? Não. Agora, só buscar os milagres pode te sentenciar a ter uma visão minguada, ou pior, a não ter visão espiritual. Agora, quer ter visão espiritual? Comece a buscar a face. Comece a buscar o coração. Não é o que ele faz, mas é o que ele é. Porque eu posso não ter nada, mas se eu tiver ele, eu tenho tudo. Ao mesmo tempo eu posso ter tudo, se eu não tiver ele, eu não tenho nada. Visão espiritual. Visão espiritual é começar a entender que mais vale ter Deus do que ter as bênçãos de Deus. Porque eu posso até, pela misericórdia dele, ter as suas bênçãos e não ter a sua presença. Mas sempre que eu tiver a sua presença, eu terei as suas bênçãos. Visão espiritual. Que Deus hoje abra os teus olhos espirituais para que você perceba que Jesus está do teu lado. Eu amo Filipenses 4, talvez seja um dos capítulos da Bíblia que eu mais ame. A partir do versículo 4, muito conhecido de todos nós: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E aí vem: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Crente que sabe da presença do Senhor não é desequilibrado. Crente que sabe da presença do Senhor não é apavorado. Anos atrás eu preguei aqui na igreja e aí eu fiz uma comparação, sabe? Você está vivendo um tempo de escassez na tua casa, você está vivendo um tempo de tribulação, de luta, de falta, porque isso faz parte da vida cristã,
desertos, vales, fazem parte da nossa caminhada. Você está vivendo um tempo, sabe, difícil. E você tem orado, e tem clamado, tem jejuado, e tem pedido: Senhor, manda o maná do céu, toca no coração de alguém para vir me abençoar, abre uma porta de emprego, Senhor, de alguma maneira, libera, Senhor, a provisão que eu preciso. Aí um dia desses, você está em casa, você está orando, e aí de repente você ouve uma batida de caminhão. Bah! Você corre para a janela para ver. E aí você percebe que foi o caminhão do Presunic que bateu no caminhão do Mundial. As duas caçambas abriram. E tem arroz, feijão, tem carne, tem tudo. O que não tem no do Presunic, tem no do Mundial. Do alto da tua janela você vê aquilo ali. Você olha para o céu e você diz: é a provisão. Você dá uma piscada de olhos e você vê 30. Pisca mais uma vez, tem 60. Pisca, tem 150 pessoas se engalfinhando e saqueando os caminhões. Você é crente em Cristo Jesus. Você orou pedindo uma provisão. Os caminhões bateram, derramou todo aquele alimento. E aí, você sai correndo. Você pega e enche. E você diz: Deus mandou esses caminhões aqui. Isso é visão mundo. Porque o caminhão não é seu. Porque o caminhão não é daquelas 150 pessoas que estão brigando pela comida. O caminhão tem dono. Pastor, então o certo seria olhar. Irmãos, o certo chega a ser uma loucura. O certo chega a ser uma coisa surreal. O certo então é eu ficar parado, olhando e vendo aquela comida toda, e eu passando fome, meus filhos passando fome, e eu não pegar nada. Isso é o certo. Não, mas eu não consigo fazer isso. Você não consegue fazer isso porque você não tem visão espiritual. Porque quando se tem visão espiritual, se entende que Deus dá ordem a corvos para trazer carne para você. Já pensou? Deus dá ordem a viúvas que não têm o que comer, que estão esperando a morte, para abrir mão do pouco que tem, para dar para você primeiro. Isso é visão espiritual. Que Deus nos dê visão espiritual, para que a gente viva pela fé. O que eu estou pregando nessa noite é desafiador, mas é a palavra de Deus para a tua vida. A última coisa, e a gente já vai cear, que para mim levou esses discípulos a se distanciarem de Jerusalém, foi o saudosismo. Alguém já me ouviu pregando sobre esse texto aqui? É impressionante, eu posso pregar esse texto milhões de vezes. Eu posso pregar esse texto, usar esse texto como base para mensagens milhões de vezes. O Espírito Santo acrescenta várias coisas novas, mas ao mesmo tempo ele não me deixa sair de algumas coisas que são pontuais. Entra ano e sai ano e continuam sendo necessárias a ser tratadas na vida das pessoas. Terceiro motivo é saudosismo. Saudosismo. O texto diz assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus perguntou: quais ocorrências? Explicaram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras. Eles já colocaram Jesus no passado. Eles pegaram Jesus e já colocaram Jesus como algo que, uma página virada. E tem muita gente se desviando, porque não está entendendo o mover de Deus, não consegue entender as ondas, não consegue entender as estações, não consegue entender aquilo que Deus faz a cada dia. Jesus fala de muitas maneiras, de maneiras diferentes. Eu amo Eclesiastes, quando o texto diz que eu preciso pegar minhas sementes, lançar na terra e estender as minhas duas mãos, à direita e à esquerda, e não recuar nenhuma das duas. Porque eu não sei qual a semente que vai dar fruto primeiro, se é a da direita, se é a da esquerda, ou se as duas vão dar fruto. Isso é ter visão espiritual. É entender que Deus pode falar com você a partir de qualquer pessoa.
a partir de qualquer situação. Mas tem gente que estabelece uma fonte profética e determina: se Deus não falar dessa maneira e através dessa pessoa, então não é Deus. E aí a gente se depara com essa situação de 2 discípulos caminhando com Jesus, o ápice da manifestação da glória de Deus na terra, porque nós estamos falando de um Jesus ressurreto, e ainda assim não conseguem enxergar que é Jesus. Vem como um homem qualquer, e como se não bastasse, ainda dizem para ele: você não ficou sabendo acerca de Jesus que era? Tem muita gente se distanciando de Jerusalém, porque para eles Jesus era, Jesus não é. Porque para muita gente Jesus fez, Jesus não faz. Mais uma vez eu quero destacar: a atuação do Espírito Santo vem como ondas, e elas podem ser parecidas, mas não são iguais. E de acordo com o momento que você vive, Deus vai te tratando. De acordo com a situação, Deus vai agindo. E não é sábio da nossa parte querer colocar Deus numa caixinha. Ah, não, porque há um tempo atrás aí Deus fazia. Não, porque tinha uma época que o Espírito Santo se movia. Eu mudo, as pessoas mudam, mas um dos atributos dele é imutabilidade. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A maneira pode ser diferente, mas continua sendo ele. Olha para o teu irmão e diga: Deus continua fazendo. Tem gente que diz: pastor, uma vez uma irmã virou para mim e falou: ora por mim, pastor, não sei o que aconteceu, pastor. Falei: por quê, irmã? Porque quando eu não era crente, pastor, eu conseguia manter o meu peso. Falei: tem uma explicação clássica para isso, né, irmã? Crente come muito, crente não bebe, mas come. De repente a irmã está se empolgando muito, está comendo muito. Não, pastor, que não sei o quê. Eu falei: irmã, são momentos. Não necessariamente porque a irmã não era crente, porque a irmã agora é crente. É porque a idade vai passando. Vai passando. Né? Antigamente a gente não brigava com a balança. Antigamente a gente era magro porque a gente era magro. A gente comia e continuava magro. Né? Mas chega um momento que parece que o céu aperta um botão. E aí muda, a estação vira, e aí é impressionante, você luta, você faz dieta, você fica, 8 meses, e comendo tudo regradinho, que não sei o que, balança, e tal, no final disso tudo, 1,3 kg, mas é uma vitória. Só que aí de repente, né, vem alguém abençoado e diz assim: vou pagar para você o almoço, te leva numa churrascaria. E aí você olha: Senhor, só hoje. São 8 meses de luta, Senhor. Não, hoje eu vou me dar o luxo, eu vou me dar esse prazer, Senhor. Um dia, você pisa na balança, 2 quilos. Meu Deus! Denise diz que é como demônio. Porque o demônio tu expulsa, se tu não vigia, ele vem 7 vezes mais forte. Uau! Mas são fases. Porque eu era isso, porque eu vivia isso. Olha para o seu irmão e diga assim: você está vivendo o melhor momento da sua vida. Deus está com você. Pastor, mas eu estou na prova. Essa prova está forjando o teu caráter. Você está na prova para ser aprovado. Depois da prova vem a aprovação. E quando vier a aprovação vai vir a exaltação. Isso tudo é experiência acumulada para você desenvolver um poder assertivo, para você chegar nos lugares com mais rapidez. Creia, você está vivendo o melhor momento da tua vida. Momento de maturidade. Jesus estava pregando aqui, estava compartilhando uma frase que eu ouvi. Alguém disse que quando o cara começa a ter uma barriga, porque ele tem responsabilidade. Uma pessoa que tem grandes responsabilidades. Eu entendi isso, eu recebi isso sobre a minha vida. Isso é sinal de responsabilidade. Cara sério, né? Olha para o teu irmão e diga para ele: quem vive de passado é museu. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Regozijemo-nos
e alegremo-nos nele. O ladrão na cruz conseguiu enxergar o rosto do rei, além do sangue, além da coroa de espinho, além das feridas, além do sofrimento, e disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se hoje você tiver visão espiritual, se hoje você perceber a presença de Jesus do teu lado, se hoje você entender que apesar de tudo que estão falando, Jesus continua vivo, hoje mesmo você vai experimentar da solução para o teu problema, para aquilo que você tanto precisa. Quantos creem, digam amém. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus.